Você já reparou como aumentou o número de pessoas vivendo nas ruas, no seu bairro e na sua cidade? É gente de todas as cores, gente de todas as idades, adultos, crianças, idosos, casais, famílias inteiras. E isso não está acontecendo só aí na sua cidade, não. Infelizmente, essa é uma tragédia que tomou conta do país e nos últimos 10 anos a população que vive, que dorme nas ruas, mais do que triplicou e piorou ainda mais de 2019 para cá, com a pandemia, com o crescimento do desemprego, aumentou de forma exponencial o número de pessoas nas ruas. O cálculo é que de 2019 para cá, mais de 60 mil novas pessoas tenham ido parar nas ruas. E com um agravante, com um diferencial no perfil dessas pessoas, que não existia antes dos levantamentos feitos, né, nos anos anteriores. Hoje, essas novas pessoas que estão indo para as ruas, elas estão indo com filhos, crianças e adolescentes. Então aumentou o número de mulheres, de crianças e de adolescentes na proporção de pessoas dentro dessa população de rua. O número de pessoas em situação de rua no país aumentou mais de 200% nos últimos 10 anos. Uma crise social que se agravou ainda mais com a pandemia. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Zé Maurício, jornalista, escritor e um observador atento e inquieto desse nosso mundo caótico, cada vez mais caótico. O papo de hoje é um papo pesado, mas necessário, e eu convido você a dedicar uns minutinhos do seu tempo para vir junto comigo, dar uma olhada e refletir sobre essa tragédia humanitária que a gente está vivendo, de pessoas e cada vez mais pessoas e famílias e crianças e idosos morando nas ruas dos nossos bairros, das nossas cidades. Aos 53 anos, ele viu a vida virar do avesso com a pandemia. No ano passado, perdeu o emprego de garçom, ficou sem renda. Consegui um emprego em setembro, trabalhei, mas agora fechou de novo. Sem ter como pagar aluguel, não teve escolha. Passou a disputar, noite a noite, um espaço pelas ruas. Tem condições, entendeu? De pagar um aluguel. A gente precisa tomar ciência do que está acontecendo para a gente poder ter a capacidade de se indignar, para a gente refletir sobre essa situação grave e para a gente ver como cada um de nós pode contribuir para mudar essa situação e para cobrar políticas eficazes que reduzam o sofrimento dessas pessoas, que ajudem a reabilitar essas pessoas, a devolver a dignidade dessas pessoas para que elas possam sair das ruas. Carinho, a falta de carinho revolta o ser humano. Eu sou Alessandro e eu tô na rua desde os 12 anos de idade. Tenho um sonho que é estudar e um dia me formar, jornalismo, igual vocês. Fui atropelado em Botafogo em 2005. Eu fiquei mal. A brigadeira de roda e tudo. Aí o doutor Sidney me botou na demolida. Você há quanto tempo na rua? Até 10 anos de idade. Vivendo relentos. É horrível. É horrível. Porque ele precisa, sabe de quê? O dinheiro que ele gasta aí botando no bolso deles, ele podia botar aqui na Lapa, ó. Todos os moradores se concentram aqui porque eles sabem que é um monte de prédio. As pessoas que têm uma condição de tirar do bolso para ajudar a comer, muitos usam droga mesmo, são doentes. São doentes, mas sabe o que ele faz? Ele massacra mais ainda. Olha, rapaz, eu sou excluído socialmente. Negligência social. Ele pisa mais ainda. Então o cara se revolta. Se ele botar um galpão, sem muita regra, ó, vocês podem vir aqui dormir, tomar um banho, fazer o... As pessoas vão se reconciliando que, pô, vão querer parar, cara. Ainda sou deficiente físico. O que traz felicidade ao ser humano, ter alguém pra conversar igual nós tá conversando, isso faz muita falta. Dinheiro traz conforto. Felicidade traz nossa amizade. Eu acordo, todo dia eu convivo com a revolta, uma dor no coração, que é você tá passando sem rumo, aí tá passando pessoa pro trabalho, pra escola e pro curso. Mas você não tem rumo, seu olho não tem direção. E eu falo pra você, você vê a pessoa conversando rindo, você não aguenta olhar para aquilo, porque você não tem. Você não tá com raiva daquela pessoa, você tá com raiva de ter sido excluído, né? Tem uma etiqueta, a etiqueta que ele me veste é ex-ladrão,
ex-bandido, então eu chego num lugar para pedir emprego, pega meu documento. Aí é a etiqueta que eu tenho. Cara, eu falo pra você a verdade. Eu penso em coisa boa, no futuro. E aqui eu quero dividir um sentimento com você que foi muito pesado para mim ouvir dezenas de depoimentos dessas pessoas que vivem nas ruas para poder fazer esse vídeo. Foi forte, foi pesado e a gente sai com a sensação de que os nossos problemas são besteira. A gente se incomoda todo dia, né, com os problemas nossos do dia a dia, mas quando a gente vê a situação em que essas pessoas vivem e a gente percebe que a gente meio que algumas vezes naturaliza isso por conta do dia a dia, do corre-corre da nossa vida, a gente se sente até culpado. Eu tenho certeza que os meus problemas, os seus problemas, perto do retrato trágico das pessoas que estão vivendo nas ruas hoje, são muito menores do que a gente imagina, do que a gente às vezes faz parecer. Existe um princípio básico, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que é a base de tudo, é a base da nossa Constituição, né? E é sobre ela que são construídos os direitos básicos do cidadão, os direitos sociais como educação, habitação, direito à proteção à infância, à previdência, enfim, mas tudo vem em cima desse direito fundamental, que é o direito à dignidade humana. Então, o primeiro ponto que a gente tem que atacar, que a gente tem que refletir é se a gente está vendo essas pessoas como iguais a nós, como seres humanos com o mesmo direito a esse princípio da dignidade humana. Infelizmente, a gente tende a naturalizar essa situação. No corre-corre do nosso dia, levando o filho na escola, correndo para o trabalho, né, tendo que fazer compra no mercado e volta para cá, vai para lá. A nossa vida é muito corrida. A gente acaba olhando isso como parte das nossas mazelas sociais e como parte do nosso dia a dia, quando não deveria ser assim, porque isso é o extremo do extremo. A gente não deveria se conformar e muito menos naturalizar esse tipo de situação. Então, o primeiro ponto para a gente começar a refletir sobre esse assunto é a gente resgatar a nossa indignação e a gente praticar a empatia e começar a olhar para essas pessoas como nós, como seres humanos, porque elas são invisíveis socialmente. Se você fizer uma pesquisa nas redes sociais, os invisíveis que moram nas ruas, você vai ver um monte de documentários sobre isso, porque elas são invisíveis. A gente não tem como resolver aquela situação, então a gente muitas vezes ignora ou naturaliza, e não pode ser assim. Existe inclusive um fenômeno estudado, comprovado já no mundo todo, de essas pessoas que estão nas ruas, que são ignoradas, que são invisíveis, buscarem na companhia de um animal de estimação o resgate da sua humanidade. Quando um morador em situação de rua está ali com um animal, com um cãozinho, com um gatinho, ele está buscando um afeto, uma relação afetiva. Muitas vezes aquele animal é a família que ele tem, é com quem ele troca afeto, né, com quem ele conversa, com quem ele troca carinho, dorme ali do lado dele. Tem a questão da segurança, que esse animal pode dar um alerta, né, em caso de perigo, alguém que possa querer se aproximar para roubar alguma coisa, para fazer uma maldade, o animal pode dar um alerta também. E tem a questão da visibilidade, do resgate da humanidade. Isso é muito triste, mas muitas vezes quando essas pessoas estão com um animal de estimação, elas recebem mais atenção do que se não tivessem com o animal, porque aí muitas pessoas deixam de ignorar aquela situação porque se comovem com um bichinho. Param para fazer um carinho, para perguntar se tem comida, dão ração, dão dinheiro para comprar ração para o bichinho. Então a gente parece que tem mais capacidade de se sensibilizar, né, e de prestar solidariedade ao bichinho do que a pessoa, do que a família que está ali na calçada. Gente, vamos pensar sobre isso. Não é possível que a gente não perceba o absurdo dessa situação. Aqui eu aproveito para fazer um parênteses e ressaltar o trabalho belíssimo de uma ONG que está se espalhando pelo Brasil, que chama Moradores de Rua e Seus Cães, que são pessoas voluntárias que vão às ruas para cuidar, para prestar assistência às pessoas que estão nas ruas e aos seus animais, que são parte da família deles. E muitas vezes a resistência que a pessoa que está ali na rua, que se sente invisibilizada, que sem dignidade, a resistência que ela pode ter
para se submeter ali, aceitar a ajuda de quem está prestando, quando chega para ajudar o animalzinho dela, ela baixa a guarda. Então é uma maneira também de quebrar essa resistência, né? De fazer essa ponte e poder interagir. E aí eles prestam assistência aos animais, eles têm veterinários voluntários, mas eles também têm assistentes sociais, eles dão cesta básica, eles dão banho nas pessoas, eles dão banho nos animais, eles cadastram, né, para monitorar, pergunta se a pessoa está comendo, onde é que a pessoa fica, e tenta começar um trabalho de resgate dessa pessoa. Depois que a gente vence o primeiro ponto, que é se obrigar a ver a pessoa que está ali na rua como igual, né, ter a empatia de se colocar no lugar daquela pessoa e tirar ela da invisibilidade que nós socialmente colocamos essas pessoas que estão nas ruas, a gente precisa dar um segundo passo, que é se desvencilhar, que é descartar, enterrar de uma vez por todas aquele discurso covarde de que as pessoas que estão nas ruas, elas estão ali porque elas querem. Elas estão ali porque são preguiçosas, porque não querem trabalhar, porque elas preferem ter uma vida boa. Tem gente que fala até esse absurdo de vida boa, porque elas preferem estar ali nas ruas. Não, mentira, gente. Como é que pode a gente acreditar que a pessoa prefere estar num lugar onde ela é tratada como nada, onde ela é invisível, onde ela sofre todo tipo de preconceito, de maldade, de violência, onde ela não tem condições de fazer as suas necessidades fisiológicas básicas, ela não tem como se limpar, ela está exposta, ela não tem como tomar banho, ela não tem como se alimentar, ela está ali na chuva, no sol, no frio. A fome é todo dia, toda hora, ela não sabe quando é que ela vai comer uma próxima refeição. Como é que alguém pode acreditar que a pessoa prefere ter uma vida dessas? A coisa é muito mais complexa do que isso, do que esse estereótipo simplista e covarde. As pessoas vão parar na rua porque perdem seus empregos, as pessoas vão parar na rua por desavenças familiares, por desavenças amorosas, as pessoas vão parar nas ruas por vício, por decisões erradas, mas ninguém merece ficar na rua. E aí é uma outra chave que a gente tem que virar. Não existe morador de rua, porque a rua não é moradia, não é lugar de se morar. A gente fala morador em situação de rua, porque tem que ser uma condição temporária, situacional. Não pode ser encarado como algo permanente, como uma opção, muito menos. O morador, a família, as pessoas estão em situação de rua. E nós temos obrigação de ter empatia e de buscar formas de resolver aquilo, de reverter aquilo, de dar uma assistência, um apoio para aquelas pessoas. Muitas vezes o que elas precisam é conversar com alguém, é se sentirem pessoas de novo. E a partir daí, essa pessoa ser resgatada como cidadã, como ser humano, receber assistência médica, assistência psicológica, psiquiátrica, receber uma terapia ocupacional, né, uma formação profissional, uma ajuda para conseguir algum tipo de ocupação remunerada. Os levantamentos que são feitos nas ruas mostram que mais da metade dessas pessoas, elas têm profissão, elas já tiveram emprego e querem voltar a trabalhar. Mas é muito difícil, imagina, como é que uma pessoa dessa vai participar de uma seleção, vai ter acesso a um recrutamento se ela não tem nem um chinelo para calçar, se ela está fedendo, se ela está suja, se ela não tem sanidade mental, se ela perdeu a dignidade dela como ser humano? Considero eu estar em situação de rua desde o dia 21 de junho de 2005, que foi o momento que eu sofri a última ação de despejo do apartamento que eu morava, e eu nunca mais consegui locar nenhum imóvel para mim obter um endereço. Vergonha da sociedade que eu estou compondo nesse momento, porque em nenhum momento foram raríssimas as pessoas que se comoveram, que solidarizaram, que pensaram em mim enquanto ser humano. Aqui sempre me viram como moradora de rua, ou uma mulher louca, a mulher dos cachorros, e sempre, tipo assim, na pedrada mesmo, né? Falando português bem claro, na porrada. Sabe uma outra faceta cruel dessa história?
é que essas pessoas elas seguem na rua e a população que está na rua segue aumentando de forma exponencial porque não existe uma política de Estado para contabilizar essas pessoas, para apoiar, para dar assistência, para tentar reverter essa situação. Não existe. Nunca foi feito um censo oficial das pessoas que vivem nas ruas no Brasil. Em 2009 foi feito um censo por amostragem e só em 71 cidades. 71 cidades. Cidades grandes como Recife, por exemplo, ficaram de fora desse levantamento. Então não condiz a realidade. E naquela época esse censo fictício levantou que havia cerca de 31 mil pessoas nas ruas do país. Não corresponde à realidade. Isso em 2009. Hoje, o censo estimado, porque ainda é estimado, diz que são quase 280 mil no Brasil todo. Mas a gente sabe que isso também é subnotificado. Só em 2020, a cidade do Rio de Janeiro fez o seu primeiro censo, a sua primeira contagem de pessoas que estavam nas ruas. São Paulo também foi feito recentemente, mas todos esses censos, essas contagens que são feitas pelas prefeituras, pelos estados, elas são questionadas por organizações sociais que estão na rua, que são atuantes, que estão ali tentando prestar assistência a essas pessoas. Porque os critérios utilizados para contar, eles são diferentes, eles não são unificados. Nenhum estado, nenhuma cidade quer ostentar o título de ter a maior população de rua. A gente sabe que isso traz uma série de impactos políticos e a pessoa que está ali governando, o prefeito, o governador e o presidente da República não quer isso, mas a gente tem que parar de varrer isso para baixo do tapete. Senão, não vamos conseguir reverter esse crescimento acelerado e exponencial das pessoas que estão indo para a rua e que estão ficando na rua. Alguns desses censos, por exemplo, eles consideram que as pessoas que estão em barracos feitos de ripa de madeira embaixo de um viaduto, elas não são moradores de rua, moradores em situação de rua, porque elas têm ali uma moradia precária, mas tem uma moradia, pelo amor de Deus. Quem está numa favelinha embaixo de um viaduto, quem está morando numa cabana do lado de um riacho, essa pessoa está na rua. Não tem condição de saneamento nenhum, de higiene nenhum, essa pessoa está abandonada, ela precisa de assistência. Vamos parar de tapar o sol com a peneira. Em 2009, por decreto presidencial, foi instituída a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Naquela época foi criado um comitê para propor ações, para monitorar essa população, né, e para atuar de forma ativa junto ao governo para ver se começávamos a caminhar nesse sentido de conter o avanço da população em situação de rua e oferecer assistência, oferecer soluções para que essas pessoas pudessem ser resgatadas. Sabe o que aconteceu de lá para cá? Quase nada. Porque esse assunto nunca foi tratado com a prioridade que precisava ser tratado. E aí a gente viu essa população mais do que triplicar, porque se a gente for nos números oficiais, né, no real do que está lá na rua, as crianças, os adolescentes, as famílias todas que foram para a rua depois da pandemia, ninguém sabe o tamanho desse número. Mas eu tenho certeza que é monstruoso, porque você está vendo, eu estou vendo na minha rua, no meu bairro, na minha cidade. Aumentou muito. E sabe o que aconteceu em 2019? Em 2019, o Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, quem lembra, né, da Damares, que ainda foi eleita, aquele ministério covarde, ele editou o decreto presidencial de 2009 e cancelou, mudou uma série de coisas, entre elas cancelou aquele poder que tinha sido dado ao comitê para monitorar e para propor ações na política nacional da população em situação de rua. Dentre as coisas que foram canceladas, tinha uma determinação para que o novo censo, que está terminando agora, né, era para ter sido feito em 2020, mas a pandemia adiou, então foi feito em 2022, o novo censo brasileiro, ele tinha que contar
um número de pessoas vivendo nas ruas. Isso foi uma coisa que veio com aquela política nacional de população em situação de rua, com um comitê que foi instaurado lá em 2009. Pois em 2019, esse governo covarde, do ponto de vista social, não fez nada, aliás, não fez nada de ponto de vista nenhum, cancelou essa determinação para que o censo contasse as pessoas que estão na rua no Brasil. Então o censo foi terminado em 2022, está sendo terminado agora no início de 2023 de ser formatado, de ser contabilizado, tabulado, e não vai trazer, mais uma vez, um número de pessoas que vivem nas ruas. Porque para muita gente isso deve ser irrelevante. E o conselho que deveria monitorar e propor ações, ele foi rebaixado. Ele hoje tem uma característica meramente consultiva, é figurativo. Eu espero que o novo governo reveja isso. Porque o problema é grave, está crescendo de uma forma muito rápida e é emergencial. Se a gente não tiver o retrato real do tamanho desse problema, quantas pessoas de fato estão nas ruas, em cada cidade, em cada estado, no país, a gente vai ter sempre gente dizendo que isso não é verdade. Como dizem, mentira, não tem fome no Brasil, mentira, não cresceu isso tudo não, é melhor não fotografar, né? É melhor não fazer o censo. E não dá para continuar assim, gente. A gente precisa conhecer o tamanho do problema para poder propor soluções compatíveis com a necessidade do tamanho desse problema. E nesse processo de buscar soluções, você também temos um papel importante. Porque além da gente ter a capacidade de se indignar, né, de olhar para o problema, de resgatar essas pessoas da invisibilidade, de prestar a nossa solidariedade, de ser empático, a gente pode prestar uma solidariedade pontual, né? Porque enquanto não vem uma política de Estado, uma política de governo global, essas pessoas estão passando fome todo dia, estão passando frio todo dia, as crianças estão ali todos os dias. Então, olha para o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, ajuda pontualmente da maneira como você puder, né? Dando água para essas pessoas, dando comida, ajudando com cobertor, conversando, ouvindo para ver que necessidades essas pessoas próximas de você têm, que talvez você possa ajudar ou você possa fazer uma pequena mobilização para ajudar. A gente precisa dessa empatia. Mas mais do que isso, a gente tem a obrigação de se mobilizar como cidadão para cobrar que os representantes eleitos por nós democraticamente, na cidade, na prefeitura, no estado e nacionalmente, no país, os deputados, os senadores, a gente precisa cobrar que essas pessoas invistam os recursos oriundos do nosso trabalho, dos impostos que a gente paga, no bem-estar da população. É para isso que serve. É para isso que eles são eleitos e tem que se levar a sério uma política nacional de resgate dessas pessoas que estão em situação de rua. Essas pessoas precisam ter a dignidade resgatada, essas pessoas precisam de auxílio psicológico, elas precisam ser ouvidas, elas precisam comer, elas precisam morar dignamente, elas precisam ter um amparo para voltar ao mercado de trabalho, para voltar a se sentir gente. E a gente tem a obrigação de vê-las como tal e de estender a nossa mão. Então a gente tem que pressionar o executivo municipal, o executivo estadual e o executivo federal para que isso seja feito com prioridade, para que essa política não seja uma política de governo, que aí o presidente anterior não cagava para isso, não dava a menor atenção. O atual acha muito bacana, o próximo será que vai achar? Não sei. Então tem que ser uma política de Estado, tem que ter lei, tem que ter programa instituído e que obrigatoriamente precise ser cumprido, seja por quem quer que for eleito, para ter continuidade e para que a gente possa acabar com isso, diminuir muito e para que a gente possa passar a enxergar cada vez mais essa situação como uma situação degradante, como uma situação inconcebível, como algo que não pode acontecer e não naturalizar e ficar fazendo estatística e ficar fazendo programinha para minimizar. A gente tem que extirpar esse mal. Não pode ter gente morando na rua, não pode ter criança, família, idoso, não pode ter gente morando na rua. Como eu sempre faço, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo uma série de links com depoimentos de dezenas de pessoas que estão nesse momento nas ruas. Links com estatísticas, com informações,
né? Links com depoimentos de especialistas que propõem soluções, links para você se informar caso você queira se aprofundar nesse assunto e entender melhor essa situação. Eu peço para você que, se esse vídeo tiver tocado você, que você compartilhe ele com seus amigos, com seus familiares, com os colegas de trabalho, porque a gente precisa criar uma grande onda de solidariedade, de empatia e de mobilização social para cobrar mudanças nessa situação grave de cada vez mais pessoas e mais famílias morando nas ruas do nosso país. Eu conto com você para compartilhar então esse vídeo, para ajudar a criar essa onda de solidariedade, essa onda de reflexão, essa pressão que a gente precisa fazer para que as coisas aconteçam. Eu fico por aqui hoje. Esse papo é um papo pesado, mas necessário. A gente precisa se indignar e fazer a nossa parte. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.